Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Como eu falei que ia fazer alguns vídeos baseado aqui neste livro O Anticristo, de Nietzsche, eu parei no aforismo 4, eu vou ler aqui agora o quinto e o sexto aforismo do livro Nietzsche, uma crítica ao cristianismo. Como eu já falei, não é uma crítica a Jesus como o Cristo, como o Messias, mas uma crítica à religião cristã, à religião cristã. Comecemos. Não se deve embelezar nem enfeitar o cristianismo. Ele travou uma guerra de morte contra esse tipo superior de homem. Excomungou todos os instintos fundamentais deste tipo. Tomou todos esses instintos para fazer deles um concentrado do mal. O mal. O homem forte, como tipo de repróbio do homem depravado. O cristianismo tomou partido de tudo que é fraco, baixo, fracassado. Instituiu como ideal a oposição aos instintos de conservação da vida forte. Viciou até mesmo a razão das naturezas mais fortes no espírito, ensinando a classificar os valores mais elevados da intelectualidade como pecaminoso, como enganoso, como tentações. O exemplo mais lamentável, o corrompimento de Pascal, o qual acreditava na corrupção da sua razão pelo pecado original, quando na realidade não estava corrompido senão por seu cristianismo. Então, ele aqui faz uma crítica severa, ao cristianismo. Não se deve embelezar nem enfeitar o cristianismo. Por que não se deve embelezar nem enfeitar o cristianismo? Ele travou uma guerra de morte contra esse tipo superior de homem. O homem forte, que ele falou lá no aforismo 4, o cristianismo travou uma guerra de morte contra esse tipo superior de homem. Excomungou todos os instintos fundamentais desse tipo. Tomou todos esses partidos para fazer dele um concentrado de mal. Tudo é mal. Essas coisas no homem, tudo é mal. Essa força, essa elevação, tudo é mal. O mal, o homem forte, como tipo de réprobo do homem depravado. Condenou, desqualificou o homem forte como depravado, como homem mau. O cristianismo tomou partido de tudo que é fraco, baixo, fracassado. O cristianismo é assim, os bons é os humildes, os fracos, os baixos, os fracassados. O mal é o homem de sucesso, o exaltado, o forte, o elevado, o homem alegre, o homem expandido. Esses daí, para o cristão, para o cristianismo, é os maus. Então, há inversões, há inversão de valores, Há inversão de valores. Os fracos, Os fracos, os baixos, os fracassados,
ele diz que esse é os bons. Esse é os bons. Instituiu como ideal a oposição aos instintos de conservação da vida forte. A oposição ao homem forte. Porque lá nas cartas de Paulo, Paulo está dizendo que Deus escolheu as coisas vil deste mundo, as coisas fracas, para confundir as fortes. Para confundir as fortes. Escolheu os desprezíveis deste mundo para humilhar os fortes, os bem-sucedidos. Então, ela trava uma guerra, uma oposição ao instinto do homem forte, né? Viciou até mesmo a razão das naturezas mais fortes no espírito. No espírito que ele quer dizer, a natureza mais forte. Viciou até mesmo a razão das naturezas mais fortes no espírito. No espírito, no sentido, no intelecto, no pensamento, aquele homem que tem um pensamento elevado. Aquele homem, aquela mulher que usa a razão para realizar as coisas, que pensa, que faz a crítica às autoridades, tanto civil como religiosa, tanto política como religiosa. É isso. Ensinando a classificar os valores mais elevados da intelectualidade como pecaminoso. Olha, aí Paulo diz assim que a letra mata. Paulo diz lá na sua carta, a letra mata, mas o espírito é que vivifica, o homem espiritual é que Deus valoriza, não o homem de conhecimento, o homem que busca, o homem que vive ao pé da letra. Nas igrejas eles ensinam assim, a letra mata, irmão. Ó, irmão, cuidado, a letra mata. A gente tem que viver no espírito. Isso aí eles negam a busca do conhecimento. Você querer conhecer. Está entendendo? Você querer conhecer, pesquisar. Buscar o conhecimento. Porque é aquele que busca o conhecimento, que quer conhecer as verdades, né? O que é verdadeiro de um assunto e o que é a mentira, o que é a verdade ou a falsidade. Ele tem que ler, ele tem que pesquisar, ele tem que pensar e não deixar outro pensar em seu lugar, a dizer para você o que é certo, né? A dizer o que você, como você pensar, o que você pensar ou como pensar. Você é que tem que decidir essas coisas aí, né? Então ele acha que o homem de pensamento, o filósofo, o homem que busca o conhecimento, ele é pecaminoso, isso aí é pecaminoso, é orgulhoso, como enganoso, como tentação. Se é uma tentação, irmão, você querer ficar averiguando essas coisas, se aprofundando nessas coisas, se o mundo tem um Criador, ou se veio de uma evolução. Não, a gente tem que viver no Espírito, assim diz os teológicos. O exemplo mais lamentável, o corrompimento de Pascoal, o qual acreditava, né? Um filósofo, Pascoal, um pensador, mas ele foi envenenado pelo cristianismo, pela doutrina cristã, e chegou ao ponto de acreditar que o exemplo mais lamentável, o corrompimento de Pascoal, o qual acreditava na corrupção da sua razão pelo pecado original. Ele passou a acreditar que a própria razão dele estava corrompida pelo pecado original. Ele passou a acreditar naquele mito ali do pecado original, de Adão e Eva, juntamente ali com a serpente, né? Ele passou a acreditar, e ele passou a acreditar, como Agostinho ensinava, que o homem estava corrompido por causa do pecado original. E estando corrompido, a sua razão também está corrompida. Ele não pode, assim, usar a sua razão para tomar decisões, para escolher o que é certo, o que é errado, para determinar, para se orientar. Então, o próprio Pascoal, ele achou que estava corrompido, que a sua razão estava corrompida pelo pecado original.
quando na realidade não estava corrompido, senão por seu cristianismo. O cristianismo corrompeu Pascoal, né? Corrompeu Pascoal. Que Pascoal, um homem de conhecimento, né? Um pensador, se deixou se levar e se iludir por este ensinamento, quanto mais a massa que não tem conhecimento e que são seguidores de rebanho e que vive pela fé. Fé que é crença sem evidência. Quanto mais a massa fica mais suscetível ainda ao engano, ao domínio das ideias cristãs e se considera fraco. Lá em meu comércio mesmo, semana passada, eu estava lá despachando um cliente e tal, aí entraram lá numa conversa, né, de maldade, de violência, essas coisas. Aí uma falou bem assim, o homem está corrompido, o próprio homem está corrompido. Tudo no homem está corrompido, isso quer dizer pelo pecado, né, de Adão. Então, muita gente acredita nessa questão da corrupção, do pecado original, porque estão aí os padres, os pastores, alguns filósofos também, ensinando que o homem é nada, que o homem é vil, é uma matéria podre, não vale nada, e esquece de se valorizar a si mesmo. Ele divinizou, como diz Mikhail Bakunin, a humanidade do homem, divinizou, diz que aquilo que o homem faz por si mesmo não é de si mesmo, mas sim é uma influência divina, foi porque Deus agiu na vida daquela pessoa. Assim dizendo, ele quer dizer que o homem em si mesmo, de si mesmo, não realiza nenhum bem, não realiza nenhum bem, nenhuma coisa boa, se não for pela inspiração de Deus, ou se Deus não estiver nele. Então, todo ato bom do homem, os atos bons que você realiza, a religião diz que é porque Deus está agindo em sua vida. É Deus, isso aí é uma obra de Deus. Deve ser uma obra de Deus, um feito divino, porque do homem mesmo ele não faz isso. Então, do homem em si mesmo, ele é inútil, ele é incapaz de fazer coisas boas. Essa é a mentalidade cristã. O sexto aforismo diz assim, vamos acelerar para o vídeo não ficar longo, né? Começa assim, o sexto aforismo. É um espetáculo doloroso, horrível que se apresentou a meus olhos, ele está dizendo. Tirei o véu que recobre a corrupção do homem. Essa palavra em minha boca está, pelo menos, ao abrigo de uma suspeita, essa questão da corrupção no homem, que contenha uma acusação moral contra o homem. Eu entendo e gostaria de sublinhá-lo novamente, como isento de moralismo. E isso no ponto em que justamente constatei mais fortemente essa corrupção, onde até aqui se aspirava mais conscientemente à virtude, à natureza divina. Compreendo a corrupção, é fácil de ser adivinhada, no sentido de decadência. O que afirmo é que todos os valores nos quais a humanidade apoia todos os seus desejos supremos são valores de decadência. Denomino corrompido um animal, uma espécie, um indivíduo, quando perde seus instintos, quando escolhe, quando prefere o que lhe é prejudicial.
uma história dos sentimentos elevados, dos ideais da humanidade. E é possível que tenha de contá-lo. Seria quase, ao mesmo tempo, uma explicação do porquê de semelhante corrupção do homem. A própria vida é para mim um instinto de crescimento, de duração, de acumulação de força, de potência. Sempre que falta a vontade de potência, há declínio. O que afirma é que essa vontade faz falta em todos os valores supremos da humanidade, que os valores de declínio, os valores nihilistas reinam sobre os mais sagrados nomes. Então, ele aqui diz como está corrompido, porque aceita a decadência, ser um homem decaído, fraco, impotente, fraco, impotente. Denomina o corrompido um animal, uma espécie, um indivíduo, quando perde seus instintos, quando escolhe, quando prefere o que lhe é prejudicial. O que lhe é prejudicial. Então a gente vê e percebe também aqui hoje que o homem, uma boa parte, escolhe se desvalorizar, escolhe ser fraco, escolhe ser dominado, escolhe a escravidão. Porque, como diz Mikhail Bakunin, se Deus é, o homem não é. Se Deus é Senhor, o homem é um escravo. Então, é isso. Quando o camarada, quando o homem, a mulher, aceita Jesus como seu Salvador, ele se tornou um fraco, um decadente. Ele se considerou um nihilista, ou seja, aquele que nega a vida, diz que a vida aqui não é nada. Um nihilista que nega este mundo, que diz que este mundo não presta, que este mundo não vale nada, que ele aspira a um mundo superior, o mundo da metafísica. Um mundo melhor, quer dizer o nada, o nada. Uma vida melhor, o nada, porque a vida é uma só, esta vida. Então, o homem cristão, ele é um negador da vida. Ele nega este mundo em prol de um mundo superior. Então, o homem forte, o homem corajoso, é o homem racional, o homem que assume o destino da sua vida, o homem ateu, que não tem Criador, que vive a sua vida sem Deus. Por isso, ele é um livre, deixou de ser um escravo. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite e passe bem.